a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 1. Nós vamos meditar um pouco aí sobre a palavra do Senhor, do versículo 1 até o versículo 14. Atos 1, do 1 até o versículo 14. A palavra do Senhor fala assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de novo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Deus santo e querido, nós estamos, ó Pai, diante de Ti neste momento, nesse culto, ó Deus, que estamos Te prestando, ó Pai, como adoração a Ti. E neste momento, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. E nós cremos, ó Pai, que a Tua voz fala através dessas Escrituras. Mas como homens que somos, falhos, seres humanos que precisam da Tua misericórdia, é incapaz para nós olharmos para esse texto, olharmos para a Bíblia e podermos decifrarmos alguma coisa, se não for o Teu Santo Espírito, ó Pai, que nos abra a luz, ó Pai, ao entendimento. Portanto, nós Te rogamos, ó Pai, que Teu Santo Espírito, nesse momento, venha falar aos nossos corações, ó Pai, que o homem desapareça e que Tu apareça cada vez mais. É em nome de Jesus que nós Te clamamos. Amém. Meus queridos irmãos, provavelmente eu ou você, alguma vez na vida, já precisou de uma confirmação de alguém que chegasse até você e você pudesse consultar, porque você sabia ou sabe que aquela pessoa é uma pessoa digna de confiança, uma pessoa que não faltaria com a verdade para você, e você perguntaria alguma dúvida, para tirar alguma dúvida sobre determinado assunto com ela. Este livro de Atos é um livro que foi escrito pelo escritor, médico, gentil, amigo de Paulo, Lucas. O mesmo autor que escreveu o livro de Lucas, escreveu também o livro de Atos. E, na realidade, ele é praticamente uma continuação
do Evangelho de Lucas. Se você for prestar atenção direitinho, onde termina ali o Evangelho de Lucas, praticamente dá continuidade ao Evangelho dos Atos. E Lucas escreve para um amigo seu, provavelmente, talvez um neófito na fé, que havia conhecido falar de Jesus, estava interessado naquilo, tinha ouvido Lucas escrever alguma coisa, mas que ele precisava asseverar, tirar algumas dúvidas, e que ele acreditava que Lucas o faria isso porque era de sua confiança. Então, assim como lá no livro de Lucas, aqui no livro de Atos, Lucas faz uma dedicatória, né? Ele endereça essa carta a Teófilo, que na língua original significa amigo de Deus, né? Theo, Deus, Filos, amigo, né? E não só a ele, mas a todos aqueles que são amigos de Deus, como eu e como você. E graças a Deus que esses escritos não se perderam, mas que o Senhor, pela sua infinita graça, até os dias de hoje, nos dá a condição de olharmos para Ele e vermos o quão bom e quão maravilhoso é ter esses registros bíblicos para nos alimentar espiritualmente. E esse texto, esse pequeno texto, de apenas 14 versículos, que nós vamos ver aqui hoje, fala de um Cristo, fala de um Mestre, fala de um Senhor, fala de um Deus que eu e você cremos. Afinal de contas, nós cremos em Jesus Cristo. E alguém pode perguntar para você, aonde está o seu Deus? Né? E nesse texto diz que ele subiu aos céus, mas diz que assim como ele foi, ele voltará. Amém? É nesse Deus que nós cremos. É esse Deus que está registrado aqui. Então, esse livro, se nós fôssemos fazer um pequeno esboço assim, na totalidade dele, dos versículos 1 ao 12, ele fala muito sobre o ministério de Pedro, e do 13 ao 28 sobre o ministério de Paulo. É um livro que é um elo, né, entre a vida de Cristo e o início da igreja dele. E é também uma ponte, um elo entre os evangelhos e as cartas escritas, as epístolas escritas. Ele complementa os evangelhos, né? Não há como você navegar pelas cartas, não há como você navegar pelos evangelhos sem você dar uma consultada lá em Atos, né? Sem ter uma referência ao livro de Atos. E é um livro que nos abençoa muito. E Lucas começa esse pequeno parágrafo dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Qual é o primeiro livro? O primeiro livro é o livro de Lucas, que ele havia escrito, né, inclusive dirigido a Teófilo, do versículo 1 até o versículo 4, lá no livro de Lucas, ele diz que, assim como os outros escreveram, né, ele se sentiu também encorajado a fazer isso, e sendo Lucas um médico, ele consegue fazer isso em maiores detalhes, né? O médico é uma pessoa mais minuciosa, uma pessoa interessada em detalhes, uma pessoa que não gosta de deixar de passar nada. Então, esse livro de Lucas, né, e assim como Atos, tem muitos detalhes. Então, ele diz a Teófilo que, após escrever o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E é interessante que ele já começa dizendo a Teófilo, ou seja, testemunhando a Teófilo, né, como se ele estivesse fazendo uma conversa com seu amigo. Olha, Teófilo, eu não ouvi falar, ninguém me contou, mas eu estive com Paulo em algumas viagens, eu escrevi algumas cartas para Paulo, eu vi, Teófilo, o que Jesus fez e não só fez, mas também ensinou. Porque o nosso mestre, além de ele vir aqui cumprir o seu ministério, ele não apenas pregava o evangelho, mas ele vivia o evangelho. Uma coisa que na nossa vida, no nosso cotidiano, é de suma importância. Não apenas nós termos o nosso evangelho, mas nós vivermos, ensinarmos
E ensinarmos não apenas de palavra, mas ensinarmos em atitudes, em atos, em gestos, como o presbítero Gutenberg muito bem colocou aqui. Que nós venhamos a fazer, prestar culto, a fazer qualquer coisa que seja para a honra, para a glória de Deus e que seja verdadeiro. E aí Lucas faz questão de ressaltar isso, que ele relatou naquele livro, ou seja, no Evangelho de Lucas, não só apenas o ministério de Cristo, que ele fazia, mas que ele ensinava. E aí ele diz que esse livro, esse primeiro livro, no versículo 2 aí, né, ele disse que foi até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas, né? E o Evangelho de Lucas acaba justamente nisso aí, né? Quando ele está relatando que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, né? Ele foi levado aos céus, e foi numa nuvem que ele subiu aos céus. Isso era para mostrar aos homens a sua glória, o seu poderio. E assim como ele foi assunto aos céus numa nuvem, nas nuvens ele voltará um dia para buscar a sua igreja amada. Em glória, em honra, em poder, em majestade. Assim como ele subiu, assim um dia ele voltará. E aí lá no versículo 3, Lucas continua aqui, diz: a estes também, ou seja, aos discípulos, depois de ter padecido, ou seja, depois que Cristo morreu, Teófilo, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, ou seja, que não tinha dúvida, que não era coisa sobrenatural, impossível de se dizer que era uma mentira, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Uma coisa eu quero chamar a atenção nesse versículo. Lucas diz que o Senhor apareceu e foi por 40 dias. E eu acredito que Lucas estava tentando dizer a Teófilo o seguinte: Teófilo, não foi um fantasma, não foi uma visão, não foi uma aparição. Teófilo, foi 40 dias. Jesus, depois que morreu, ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos num ambiente fechado, onde eles estavam escondidos, com medo de ser preso, orando, as portas fechadas, e ele apareceu no meio deles e ficou com eles 40 dias. Isso é incontestável, Teófilo, não tem do que se duvidar, não foi um fantasma, não foi uma visão, ele esteve com eles novamente 40 dias depois de morto. Se fosse nos dias de hoje, Teófilo olhava para Lucas, olhava para Teófilo e disse: dá para você acreditar nisso? Né? 40 dias, e aí ele diz o seguinte, e aí ele faz, e ele continuava falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Se você prestar atenção, meu irmão, você lendo os evangelhos, tem uma coisa que acontece nos evangelhos: Jesus vai andando de aldeia em aldeia, curando, pregando, salvando, batizando, mas quando se aproxima do momento da morte dele, o que mais ele trata com seus discípulos é a respeito do reino de Deus. Porque o mestre, ele não veio aqui na terra para falar de um reino humano. Ele esteve aqui na terra para falar do reino dos céus. E era interessante que seus discípulos, que a sua igreja, tomasse conhecimento e entendimento disso. E depois da sua morte, ele volta e novamente ele enfatiza: ele veio falar do reino de Deus. Meu irmão, como é importante que eu e você saiba exatamente o que é o reino de Deus, para que nós não venhamos nos enganar, principalmente nos dias de hoje, com essa facilidade religiosa que tem. Nós precisamos entender e saber exatamente o que é o reino de Deus. Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, ele esteve aqui para morrer por mim e por você, para que, através da graça, nós pudéssemos sermos salvos. E não para reinarmos nesse mundo, mas para reinarmos com ele em glória em toda uma eternidade. Amém? E aí, Lucas continua aqui, dando mais algumas provas incontestáveis. E eu nunca vi um fantasma comendo. Aliás, eu nunca vi um fantasma, graças a Deus. Se você já viu, tá certo? Então, mas eu nunca vi um fantasma, nem passando perto do cemitério. E aí ele diz que, no versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse
a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Né? Ou seja, ele disse aos seus discípulos, olha, foi em Jerusalém que eu fui rejeitado, foi em Jerusalém que eu fui perseguido, foi em Jerusalém que nós fomos escorreteados, é em Jerusalém que eles vão perseguir vocês, mas não se ausentem de Jerusalém. Meus queridos, uma coisa é o privilégio que os apóstolos, que os discípulos tiveram de andar com Jesus. E você saber que Jesus está do seu lado, né? Você fica só cantando, não temerei, nada temerei. Mas e agora que Jesus morreu? Jesus morreu, e você está no meio dos inimigos dele, em plena Jerusalém, os sacerdotes, os donos da lei, estão querendo lhe pegar para matar, e aí o mestre diz assim, olha, eu vou morrer, mas vocês fiquem aí, em Jerusalém, permaneçam, né, até que venha a esperança da promessa do Pai, a qual disse ele, que me ouviste, né? Versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, no muito depois destes dias. O que é o batismo? O batismo é um ato público, uma confissão de fé pública, em que você diz à sociedade, diz ao povo, que dali para frente, você é uma outra pessoa. Você tomou a decisão de ter agora uma nova vida. E esse foi o símbolo que João, por ordenança de Cristo, fazia no meio do povo. Mas aí ele disse, olha, que não, João mesmo, quando batizava, já dizia, né? Eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com fogo, né? Com o Espírito Santo. E era essa a promessa que ele estava esperando. Por que essa promessa? Porque o batismo agora não seria só nas águas, mas o batismo seria que a partir do momento que qualquer pessoa aceitasse o Espírito Santo de Deus, aceitasse a Deus, ele recebia o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós somos resgatados por Deus, assim como um filho, qualquer filho, tem os traços do pai e da mãe, nós começamos a ter os traços de Deus. Mas não por nossos méritos, porque o Senhor Jesus derrama sobre nós o seu Espírito, e agora o Espírito dele, que está em nós, testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, por isso nós nos tornamos diferentes, vivendo uma nova vida, e sendo parecidos como filhos de Deus, filhos do Pai, parecido com o Pai. E foi essa promessa que ele havia deixado para a sua igreja, para o seu povo. E nesse momento aqui, dos versículos 6 ao versículo 11, ele fala sobre a ascensão de Jesus e justamente sobre isso. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Veja só qual era a preocupação dos discípulos. O Senhor estava falando de um reino dos céus, era o reino de Deus, e eles ainda continuavam preocupados se o reino que o Senhor havia vindo aqui era um reino terreno, um reino de guerra, um reino para reinar aqui mesmo. E a resposta do Senhor Jesus Cristo foi, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós olhamos assim e podemos olhar para esse texto e dizer assim, mas Deus estava falando sobre o seu reino e o camarada vai fazer uma pergunta dessa. Mas e eu, será que não faço o mesmo? Muitas vezes a gente pega crentes, pessoas que se diz salvas em Cristo, falando sobre tempos e épocas, né? Que o Senhor voltará não sei quando, que é o fim do mundo. Basta ter uma guerra, né? Olha, agora é o fim do mundo, agora vai se acabar tudo, vai vir a guerra mundial e Jesus está voltando. Aí o outro diz, não, é o Covid. Covid é o sinal que Jesus está às portas, agora ele vem. Não nos compete saber tempos ou épocas. Não compete a nós. O que nos compete é exatamente o que vem a seguir aí, ó, versículo 8. Mas, veja a conjunção,
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É isso que interessa para mim e para você. É isso que Jesus queria dizer aos seus discípulos. Não interessa vocês saberem tempos, épocas, isso aí é coisa que compete única e exclusivamente ao Pai. Está nos planos dele. Tudo acontecerá como ele já planejou, como ele já terminou. Não há preocupação, não há cálculo, não há presságio nenhum que você possa ter que possa mudar os planos do Senhor Jesus Cristo. Mas a mim e a você, Igreja do Senhor, o que compete é nós, a partir do momento que recebermos esse Espírito Santo, recebermos para sermos testemunha de Deus aqui na terra. Testemunhar desse Evangelho de Cristo, assim como Lucas está fazendo aqui a Teófilo. E testemunhar, muitas vezes, é um simples ato que você tem de ter uma vida parecida com a vida de Cristo. E alguém olhar para você e dizer assim, isso verdadeiramente é um cristão. Quando você diz assim numa igreja, alguém aqui quer ser missionário? Né? Nós temos 3 vagas aí para a África do Sul, temos 4 lá para os Estados Unidos, talvez apareça uma fila enorme, né, para se candidatar. Mas preste atenção aí no que Jesus disse, para ser minhas testemunhas, começando primeiro aonde? Em Jerusalém. Aguarda onde? Ei, aguarda em casa. Aguarda aí onde estão os teus inimigos. Aguarda aí onde estão os teus da tua parentela. Aguarda aí onde estão os teus amigos, os teus parentes, os teus vizinhos. É por aí que você deve começar a ser um missionário. Quando você conseguir evangelizar a sua casa, quando você conseguir evangelizar a sua vizinhança, quando você conseguir evangelizar a sua cidade, talvez você esteja pronto para ir a Samaria, a Judéia, para outros cantos. Nós precisamos entendermos que o Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito, ele foi recebido por nós, para nós sermos testemunhas e testemunhas vivas deste Evangelho. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. Mas uma coisa incontestável, né? Não foi escondido, não foi para mas que todos vissem Jesus subindo em glória nas nuvens, né? E estando eles com os olhos fitos no céu, ou seja, abismados, vendo tudo aquilo que acontecia, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Quanto eles estavam preocupados. Talvez um olhando para o outro, ou talvez no seu próprio pensamento, dizendo assim, rapaz, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E eu digo isso, irmãos, porque muitas vezes o profeta da casa não tem valor nenhum. Né? Como o próprio Jesus falava, que o profeta da casa não tinha valor. E uma testemunha viva dessa são os registros bíblicos, que os próprios irmãos de Jesus, muitos deles só vieram se converter depois que viram a ressurreição de Jesus. Um deles, Tiago, né, o líder da igreja. Então ele disse, olha, esse Jesus que foi assunto aos céus, ele virá do modo como viste subir. Então, dos versículos 6 aí até os versículos 8 aí, nós entendemos que é necessário pregar o Evangelho. Depois aí, ele fala que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E deixa bem claro, que em todo o tempo ele estará e esteve conosco. Nos últimos versículos aí do 11 em diante, aí ele confirma a promessa de Jesus, que ele voltará para levar a sua igreja para estar com ele. Por fim, aqueles discípulos temorosos, aqueles discípulos que estavam assombrados, aqueles discípulos que, apesar de seguirem a Jesus, de andarem com o Mestre, na hora que o negócio apertou, correu cada um para o lado
e deixou o Senhor Jesus sozinho, agora estavam fortificados e obedecendo a palavra do Senhor novamente. E o que é que eles fizeram? Exatamente o que Deus tinha mandado. E aí no versículo 12 diz que eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. A jornada de um sábado, para quem não sabe, é mais ou menos 1 quilômetro de distância. Muito perto, né? Mas eles voltaram. Provavelmente, eu não sei você, eu sei que você é bastante corajoso, mas talvez eu dissesse, quem? Voltar para Jerusalém? Como é que eu vou entrar na cidade? Os sacerdotes estão lá. Eu não posso, se eles me verem, eles vão me matar. Se eles mataram o Mestre, a Jesus Cristo, o que é que eles não vão fazer comigo? Mas eles não pensaram assim, irmãos. Eles obedeceram, eles voltaram para Jerusalém. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filhos de Tiago. Ou seja, nenhum deles, amados, nenhum deles deixaram de obedecer o Mestre. Todos eles deixaram de obedecer o Mestre. Meu irmão, dia após dia, não é às vezes sim, nem às vezes não. É todos os dias. O nosso espírito trava uma guerra constante com a carne. Assim como Gutenberg falou aqui, é uma briga. É uma briga. Enquanto o espírito diz dentro de mim, você precisa ir para a igreja, a carne diz, você está muito cansado, você teve muitos problemas, você está doente. Não vai não. Só vai te cansar. Não tem domingo? Domingo tem 2 cultos. Você escolhe um e vai. Ou então você vai nos 2. Mas o Espírito do Senhor, que testifica com o nosso espírito, nos faz voltar a Jerusalém. Por isso é que eu e você estamos aqui hoje. Por isso é que nós precisamos, nessa luta constante, brigarmos com a carne, travarmos essa luta com a carne, crucificarmos a carne, mortificarmos a carne, e alimentarmos o Espírito. Numa guerra, sempre vence o mais forte. E sempre vai vencer aquele que você estiver alimentando. Se você começar a alimentar a carne e dar lugar à carne, é ela que vai vencer. É ela que vai falar mais alto na sua vida. Dê lugar ao Espírito e dê lugar ao Espírito do Senhor. Ouça o Senhor Jesus Cristo. Ouça o Espírito falar ao seu coração e obedeça a Ele. Mas uma coisa de fundamental importância aconteceu na vida daqueles irmãos e na vida do início daquela igreja, pois ali estava se iniciando a igreja do Senhor, e tinha uma coisa que eles faziam e que nós, a cada dia, podemos dizer assim, nós estamos perdendo a prática, e isso não é de hoje, é muito tempo, que os cultos de orações são os lugares que menos têm pessoas, a não ser aqueles cultos, né, que tem a promessa de mudar a sua vida salarial, de melhorar o seu comércio. Aí falta vaga no estacionamento, né? Tem que colocar mais cadeiras. Mas nós precisamos fazer como esses irmãos. No versículo 14 diz que todos estes, todos, não é exceção. Inclusive ele cita o nome dos 11, mais as mulheres que estiveram presentes na morte de Jesus e ressurreição. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Eles não só perseveravam em oração, mas eram unânimes. Não havia discórdia. Se você ligar, onde ligar 2 ou 3 aqui na terra, será ligado lá no céu. Quando o povo do Senhor clama, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, sararei a terra. Se o meu povo, irmãos, como o povo do Senhor, como igreja do Senhor, nós precisamos dessa unidade, e essa unidade em oração, a unidade, a busca da santificação, a unidade
como povo de Deus, a unidade como testemunhas de Deus, a unidade em fazer que o nome do Senhor chegue não só a Jerusalém, mas a Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Nós precisamos disso. Assim como a igreja primitiva, nós, nos dias de hoje, mais do que nunca, nós precisamos disso. Estão querendo nos calar de forma silenciosa, de forma que nem se nota. E muitos que se chamam povo de Deus estão aceitando isso. O que nós podemos tirar de lição desse texto, tem uma gama de coisas que nós podemos fazer como aplicação. Mas apenas 3 delas eu gostaria de ressaltar nessa noite aqui. A primeira dela é mudança. Nós precisamos olharmos para dentro de nós mesmos. Não apenas no dia da Santa Ceia, mas todos os dias olharmos para dentro de nós mesmos e dizermos assim: Senhor, eu preciso mudar. Eu quero ser, Senhor, aquele servo que te obedece. Eu quero ser aquele servo que ouve a voz do Teu Espírito. Eu quero estar atento àquilo que Tu tens para mim. Eu não quero me acovardar. Senhor, os meus inimigos estão em Jerusalém, mas eu vou permanecer ali, até que do alto, Senhor, Tu me revista de poder para pregar a Tua palavra, porque eu sei que Tu estás comigo, Tu há de ser comigo. Nós precisamos mudança na nossa vida. Segundo lugar, eu quero dizer para você que em momento nenhum da humanidade o Senhor deixou o seu povo só. Quando Ele formou a terra, Ele ia visitar Adão todos os dias. Não era Adão que ia visitar Ele. Era Ele que vinha ao jardim do Éden. Adão, onde estás? Ia ter uma conversa com Adão todos os dias. Esteve durante todo o tempo com os pais da fé, o profeta Abraão, com Moisés, e derramava o seu Espírito, e o Espírito Santo de Deus visitava sempre alguém, com os profetas, quando precisava falar, e ele estava com o povo de Deus. Depois ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para estar aqui como homem presente com o povo dele. E quando ele foi assunto aos céus, ele disse que deixaria aqui o Consolador, o Espírito Santo, para estar com você todos os dias, até os confins da terra, até que Ele venha, até que Ele retorne, onde levará você, para Ele não estar perto de você, mas para você estar com Ele, aonde Ele estiver. Ele nunca, nunca, amados, nunca nos deixou só, e nunca nos deixará. Tenha plena certeza disso. Então, primeiro, nós precisamos rever nossos conceitos. Segundo, nós precisamos ter essa plena confiança que Deus não nos abandona, nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. E em terceiro lugar, essa certeza que Ele retornará. Assim como Ele foi assunto aos céus, em glória, em nuvens, em majestade, Ele voltará, amados. Ele voltará para buscar a sua igreja. Não nos compete saber o tempo ou época, quando será. Pode ser até daqui agora, antes de terminar esse culto. E que gloriosa coisa será se isso acontecer. Não nos compete, mas Ele voltará para buscar a sua igreja gloriosa. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe você, que o Senhor Jesus te dê o seu Espírito, te dê a tua graça, te dê essa certeza do seu retorno, essa certeza que você não está só, e que cada dia mais Ele me fortifique a mim e a você em sua palavra. Amém?